O que há de tão interessante nas origens humanas é que nós somos um macaco paradoxal, bípede, nu e de cérebro grande. Não muito tempo atrás, fomos um usuário de ferramentas, o mestre do fogo, da linguagem e enfim da cultura. Moldamos o futuro a partir de nossa compreensão compartilhada do passado. É notável que a taxonomia e as relações filogenéticas dos primeiros representantes conhecidos de nosso próprio gênero Homo permanecem obscuras. Mas a origem de nosso gênero na África sinaliza o início da mudança de macacos cada vez mais bípedes para humanos primitivos. Quem somos e como chegamos até aqui? Este é um tema fascinante que podemos explorar a expansão dos hominídeos de uma forma microevolutiva. Neste episódio, você vai conferir as últimas descobertas sobre as origens humanas e resultados de pesquisas feitas por membros do Programa de Origens Humanas do Instituto do Smithsonian. Eu sou Clayton e sejam muito bem-vindos ao Prehistoric Wildlife. Não sabemos tudo sobre a nossa própria espécie, mas continuamos aprendendo mais. Por meio de estudos de fósseis, genética, comportamento e biologia dos humanos modernos, continuamos a aprender mais sobre quem somos e como chegamos até aqui. Fique com mais um capítulo de Nos Passos da Humanidade. Há muito tempo eu venho pensando em como desenvolver esse tema de uma forma que não seja tão técnica, mas levando em consideração que é uma parte muito teórica. Para começar, a evolução humana não se trata de uma evolução linear. No Pleistoceno, diferentes ramos de nossa árvore genealógica estavam florescendo em todo o sul e leste da África, muitos que foram extintos sem deixar descendentes. Geralmente eu costumo dizer, com base em tudo que eu aprendi sobre as origens humanas, é que na verdade nós não sabemos absolutamente nada sobre a origem do gênero Homo, embora nós tenhamos um registro fóssil muito bom do gênero Homo. Por volta de 2 milhões de anos atrás, vemos uma diversidade de diferentes pacotes adaptativos em diferentes espécies, o Homo erectus, o Homo habilis e o Homo rudolfensis. Partindo do pressuposto que essas três formas compartilham um ancestral comum em algum ponto, esse ancestral é a chave para a nossa compreensão das origens humanas. Eu sei que ele viveu há pelo menos 3,85 milhões de anos e 2,95 milhões de anos atrás. Vemos uma única espécie sobreviver por mais de 900 mil anos, o que é cerca de 3 vezes mais tempo que nossa própria espécie existe. Quando procuramos a origem de algo, procuramos em locais estratégicos geograficamente falando, e o lugar mais significativo da história humana é onde os hominídeos evoluíram e emergiram pela primeira vez. Mais especificamente, a região da Etiópia tem sido o local onde muitos dos primeiros fósseis de hominídeos mais significativos foram desenterrados, incluindo a Lucy. Essa mulher tristemente teve seu fim após cair de uma árvore, uma colisão que levou a um evento traumático no esqueleto. Mas o fim de sua história é apenas o início de nossa história. A história moderna do estudo da evolução do gênero Homo realmente começa em 1960 e 1963, quando Louis Leakey e sua equipe descobriu os restos fósseis do primeiro membro do gênero Homo em Olduvai Gorge, na Tanzânia. Eles fizeram um reconhecimento da espécie do Homo habilis. Os fósseis desse humano primitivo teve um aumento notável do volume endocraniano, tamanho do cérebro e dentes faciais menores com um arranjo de mandíbula quase semelhante ao do humano moderno, quando comparamos com os dos Australopithecus afarenses ou espécies de hominídeos mais antigos. Mas ainda mantém algumas características de macaco, incluindo braços longos e um rosto moderadamente indicando o provável estágio futuro do processo da evolução para o rosto dos humanos modernos. Como esse ser primitivo tinha uma combinação de características diferentes nas vistas em Australopithecus, Louis Leakey e sua equipe declararam esses novos fósseis uma nova espécie e o chamaram de Homo habilis, que significa homem habilidoso.
Isso porque eles suspeitaram que foi este primeiro humano de cérebro ligeiramente maior que fez as milhares de ferramentas de pedras também encontradas no desfiladeiro de Olduvai-Gorge. Eles estavam tão convencidos dessa conclusão que Philip Tobias, um dos coautores da espécie, escreveu em 1965 que o Homo habilis representou a última grande lacuna remanescente na evolução pleistocênica do gênero Homo da história da evolução humana. Novos ancestrais humanos foram descobertos de vez em quando, incluindo diferentes espécies, e quando avançamos para a década de 1980, vemos o gênero Homo como um conjunto muito mais complicado de espécies. Existem 3 formas amplamente contemporâneas presentes por volta de 2 milhões de anos, e cada um carrega consigo características singulares que pode descrevê-los. O Homo habilis é conhecido por reter características primitivas que os ligam aos australopitecos e por ser o primeiro fabricante de ferramentas de pedra. Em seguida, pouco se sabe sobre o Homo rudolfensis, exceto que ele tinha um cérebro relativamente grande e dentes grandes em comparação com o Homo habilis, e que se sobrepunha no tempo e no espaço com outros homos primitivos. Minha apresentação da informação disponível aqui é que essas 3 formas, elas de fato constituem um grupo monofilético. Eu não quero entrar em uma interpretação detalhada sobre a evidência para isso, mas eu acho que fala com bastante clareza de que essas 3 formas compartilhavam uma única ancestralidade unificada anterior àquele período de tempo. Uma descoberta fóssil feita em cavernas da África do Sul continua a ser uma importante fonte de estudos da compreensão da evolução do cérebro humano. Um novo conjunto de fósseis começou a aparecer e nos dá um insight sobre paleoneurologia. Designados como Homo erectus, eles representam a espécie mais antiga da linhagem humana a ter tantas qualidades semelhantes às humanas, pois mostram evidências de aumento do tamanho do corpo e do cérebro. Estamos falando de humanos com pernas relativamente alongadas e braços mais curtos em comparação com o tamanho do torso. Essas características são consideradas adaptações a uma vida vivida no solo, indicando a perda de adaptações anteriores como escalada de árvores, indicando assim o provável estágio inicial de caminhar sobre posição ereta e ao mesmo tempo correr em longas distâncias. O crânio parcial encontrado da caverna sul-africana Drimolen é considerado o fóssil mais antigo do Homo erectus, que surgiu na África antes de se espalhar para a Ásia. Com 2 milhões de anos, essa descoberta é cerca de 100 mil anos mais velha do que qualquer descoberta de fóssil do Homo erectus. Isso nos permite comparar a caixa craniana dos hominídeos até esse ponto da história humana. O Homo erectus apresenta uma caixa craniana expandida em relação ao tamanho do rosto. Isso significa que o aumento do cérebro humano estava a um ritmo acelerado. Por exemplo, análises do esqueleto parcial de um jovem masculino tem um volume cerebral superior a 800 centímetros cúbicos. É mais de 50% maior do que a dos australopitecos anteriores e cerca de 60% do tamanho normal do cérebro humano moderno. Esse indivíduo tinha uma forma de corpo alto e magro devido a adaptações locomotoras e climáticas especializadas. Além do aumento absoluto do volume cerebral que acompanha o aumento do tamanho corporal, também ocorre um aumento proporcional. Isso é conhecido como encefalização e é uma característica importante das espécies mais antigas do Homo erectus para espécies mais novas. Sua aparência no registro fóssil é frequentemente associada ao aumento da intensificação tecnológica, como o aparecimento dos primeiros machados de mão. Essa foi a primeira grande inovação da tecnologia de ferramentas de pedra. O aumento da confiança com um conjunto mais amplo de ferramentas pode ter ajudado o Homo erectus a sobreviver durante as mudanças climáticas. Não apenas isso, mas também ajudou a ter uma dieta mais rica que levou a um corpo maior. Seus corpos altos e grandes cérebros exigiam muita energia em uma base regular para funcionar.
comer carne e outros tipos de proteínas que podiam ser digeridas rapidamente tornou possível absorver nutrientes com um trato digestivo mais curto, disponibilizando assim mais energia com mais rapidez. O Homo erectus é referido como a primeira linhagem de hominídeos a ter uma distribuição cosmopolita, significando a primeira espécie de hominídeo cuja distribuição geográfica se expandiu para além de uma única região continental. Essa primeira boa evidência do Homo primitivo nos mostra que os primeiros membros eram muito parecidos com nossa espécie em muitos aspectos. Eles eram pessoas grandes com dimorfismo sexual do tamanho do corpo para se igualar aos das populações humanas modernas, cérebros relativamente grandes e proporções de membros que mostram adaptações fisiológicas modernas. Nossa compreensão da paleobiologia e evolução do Homo erectus de cérebro maior é aprimorada devido ao seu rico registro fóssil, pois nós vemos que o Homo erectus é o primeiro humano totalmente bípede comprometido e com um corpo adaptado para a locomoção moderna. Também foi o primeiro da linhagem humana a se dispersar fora da África. Mas ele ainda tinha um longo caminho evolutivo para se tornar como eu e você. Uma equipe de cientistas no Marrocos encontrou os restos fósseis de 5 indivíduos que eles acreditam serem os humanos modernos mais antigos já encontrados. Datados há cerca de 315 mil anos atrás, essa data traz a origem de nossa espécie cerca de 100 mil anos e sugere que não evoluímos apenas na África Oriental. A maioria dos pesquisadores localizou as origens de nossa espécie na África Oriental há cerca de 200 mil anos atrás, mas agora a mais nova alegação de fóssil reescreve a história de nossa espécie cerca de 100 mil anos antes do que se pensava. A nova descoberta feita em 2017 de ossos do crânio, rosto e mandíbulas identificados não significam que o Homo sapiens se originou no norte da África. Em vez disso, eles sugerem que os primeiros membros de nossa espécie evoluíram em todo o continente. Agora sabemos que o Homo sapiens anatomicamente moderno evoluiu em toda a África há cerca de 315 mil anos atrás. O local em Marrocos seria uma caverna quando foi ocupado pelos primeiros humanos, e as ferramentas de pedra queimadas deram aos pesquisadores uma maneira de datar a camada contendo os restos mortais desses indivíduos. Anatomicamente, eles e nós somos caracterizados pela construção de um esqueleto mais leve em comparação com os humanos mais primitivos. A caracterização anatômica da linhagem do Homo sapiens deve, portanto, ser possível a partir de características como globularidade craniana, face retrocessiva, flexão craniana básica, desenvolvimento de um osso mental, microestrutura dentária e formato pélvico. Como outros humanos primitivos daquela época, eles coletaram e caçaram alimentos e desenvolveram comportamentos que os ajudaram a responder aos desafios da sobrevivência em ambientes instáveis. Então, não vemos uma única espécie carregar todo o pacote de benefícios, mas uma vez vemos que a evolução da espécie Sapiens foi uma evolução gradativa com características físicas e comportamentais presentes em indivíduos diferentes. O que é benéfico vai ser passado para sua descendência. Então, de onde viemos? Os humanos continuam buscando a resposta para essa questão fundamental. Agora, os antropólogos aceitaram que o gênero Homo evoluiu na África de 2 e 3 milhões de anos atrás a partir de hominídeos inclusos do gênero Australopithecus. Você pode ver que o gênero Homo é representado como uma linha única em evolução gradual caracterizada por atributos físicos exclusivamente humanos relacionados ao grande tamanho do cérebro, dentes caninos reduzidos, uma locomoção bípede mais firme e eficiente, e ao mesmo tempo vemos uma aceleração na trajetória do pacote de habilidades intelectuais, inclusive como a capacidade de forjar tecnologia, manipular o fogo, o desenvolvimento de uma linguagem. Todo esse pacote de caracteres é visto aperfeiçoado nos humanos modernos.
A disseminação dos hominídeos para fora da África provavelmente ocorreu cerca de 1,5 milhão de anos atrás, mas então nossos ancestrais já haviam atingido muitas características consideradas exclusivamente humanas. E se esse conteúdo acrescentou conhecimento a você, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para mim. Contribua com o meu trabalho compartilhando esse vídeo com outras pessoas que gostariam de ter esse conhecimento. E se você quer amplificar ainda mais o seu conhecimento sobre a evolução humana, acesse a nossa playlist que está logo aqui abaixo nos Passos da Humanidade, porque ela tem muito conteúdo paleontológico e antropológico sobre a evolução humana. Então é isso, Paleonerds. Até a próxima!